Manu e bem-vindos a mais um episódio de Fumetsu no Atae e acabaram com o Fushi. Bom, o episódio começa onde terminou o anterior. É o Fushi vendo a marquinha de mão da Marte. E meio que ele vai se lembrando do que o Kai disse, que assim que eles morrem, meio que é só soltá-los e eles voltam à vida. E isso o Fushi já cresce a Marte e corta sua corda. Mas ela não acorda. E vai começando a perceber que o Bon sabe de uma coisa que ele não sabe. Daí nos vemos Bon com a Ato e o Kai. E o Carraco ainda está amarrado. E meio que eles amarram os olhos do Carraco. E eles já sabem. Ah, bom, seu miserável, vai deixar uma pessoa dispensável me vigiar? Ele pergunta se os Kreis voltaram à vida por conta do poder do Fushi. Meio que tanto Bon e tantos outros Kreis que reviveram meio que sabem como voltar à vida. E ele pergunta se o próprio Fushi sabe disso. Bon fala que ele não sabe. Então o Carraco chama o Bon de covarde, que tá tomando vantagem sobre o poder do Fushi, como se algo fosse seu. O Kai fica impressionado que o Carraco mudou meio que de opinião, já que ele acabou dizendo que o corpo imortal do Fushi é uma maldição demoníaca. Mas pro Carraco tanto faz, eles só não querem que eles usem o sofrimento do Fushi. O Bon não só forçou o Fushi a fazer isso, mas também os Kreis a carregarem um fardo pesado. Nunca pensando no que o destino que ele colocou a ele, com a dignidade humana de cada um. Enquanto isso, o Raio vai meio que impedir um ladrão que nasceu e cresceu na prisão. Ele saiu nos 15, mas a sociedade não mudou. Mas isso não dá o direito dele meio que de roubar. Raio meio que entende e vai fazer vista grossa. Bom, Messa acaba com os corvos e ele já vai em direção a Ame. E o Messa pergunta, tá, agora o que o rei meio que quer de mim? O rei morreu. Mas ele deixou uma mensagem pro Messa. Bom, meio que o rei queria que ela, a princesa, ele, que é o irmão dela, tomem conta da nação. E isso choca muito o Messa. Bom, de volta pro Bon, o Bon nunca deixou de pensar sobre o que as suas ações tomariam a causar. Por isso ele explicou tudo aos Kreis. E os fez chegar até aqui depois de estarem de acordo. Há muitos soldados feridos e ele não sabe o que é melhor fazer. E mesmo assim ele não contou nada ao Fushi, para que ele não tivesse que carregar tudo isso sozinho. E mesmo que o Ryurin pereça, ele quer proteger a humanidade do Fushi. Enquanto isso, o Fushi tem algo para fazer e ele deixa a Marte meio que numa das soldadas. Daí o Fushi vai oferecendo comida. Daí tem uma criança que fica entediada. Chega o velho da Pingo e dá uma bonequinha. Bom, o Fushi volta pro seu quartel-general, só que tem um nariz desse sangrando. E ele consegue sentir o tédio e a ansiedade do pessoal. E o caminho ainda é longo. Ele precisa defender as paredes, garantir água potável, dar só suporte pros soldados. E o trabalho não tem fim. Eles estão no 4º dia desde que a luta começou. Então ele tem a ideia de se espalhar e não dar um espaço para os Knockers ficarem. Bom, chega os Knockers e ele precisa enviar o Kai e os demais para os Tubacos. Mas não, eles ainda não morreram. Sendo um momento oportuno, então ele vai ter que lidar com isso sozinho. Daí o Raio meio que vai defendendo, meio que umas pessoas do norte, meio que do reino. E ele reconhece a Tassete. Mas claro que não toca nela porque ela estava infestada de Knocker. E ela estava vivendo meio que tranquilamente com o filho, até que meio que o ladrão, meio que o Carraco soltou, meio que acabou com ele. Então eles decidem levar a Tassete para a igreja. Mas eles veem um bando de pessoas que meio que era para estar evacuando, mas estão fugindo justamente do abrigo. Meio que um Nock apareceu na igreja. Bom, o Raio pede para o Fushi resetá-lo para que ele possa lutar. Bom, ele pede pro soldado matá-lo. Bom, o Fushi claramente obedece o Raio. Mas claro que isso deixou uma má impressão nas pessoas. E meio que ele vai se questionando. Fushi vai se questionando como ele pode ser chamado de assassino, já que ele não tá fazendo isso porque quer. E o Fushi vai pensando nas palavras que o Carraco meio que falou pra ele, se questionando do porquê que ele devia proteger aquele povo. E o Fushi meio que não sabe explicar, já que é doloroso quando as pessoas sentem dor. E se questiona o quão Bon sabe disso. Mas o Fushi precisa se concentrar. Bom, o Raio chega na igreja para meio que proteger todo mundo meio que dos corvos. Essa acha a Ame que tava quase caindo. E meio que a Ame meio que fala pra ele se afastar, dizendo que ela não é mais o que ela era. E ela não pode voltar a ser isso. E essa pergunta, ué, ficou tão cercada assim com a morte do Ren que não se importa mais? Mas ela fala que não. E ela ia quase se matando se não fosse o Messa. E Messa fala que ele precisa dela. Isso, quando ele abre o véu, ele vê que a Ame tá infectada por Knocker. Então a gente não vê o que acontece com a Ame e o Messa. Mas a gente vê que o Messa matou a princesa. E nisso o Messa implora pro Fushi reviver ela. Meio que o Fushi meio que fala que ele já tentou e não conseguiu, se referindo a Marte. Mas o Messa tava todo desesperado que pediu provavelmente ao Fushi. E cara, eu nunca vi o Messa tão desesperado assim.
Bom, daí à noite, o Fushi já avisa pro Bon que meio que o Messa tá o chamando. E meio que o Bon sabia que o rei faleceu, mas ele não sabia que a princesa também. Então o Fushi pergunta se tem algo que o próprio Bon não contou, já que o Messa estava falando pro Fushi reviver a princesa. E tem algo mais do Messa e dos outros voltarem à vida. E o Bon fala que ele não pode resolver até que eles ganharem essa batalha. Então, Fushi, tá bem, eu farei o meu melhor. Meio que o Bon nunca viu o Fushi naquela cara. Bom, o Fushi se teletransporta pro Carraco. O Fushi pergunta se o Carraco vai ficar aí pra sempre. Se ele não pode fazer algo bom. E o Carraco, viu, Kaisan? Ele confia em mim. Mas não, o Fushi tá falando meio com o berço esquerdo. Bom, o Fushi tá aqui meio que mal passou uma semana e já tá em relinho ruim. Ele acha que todo mundo tá sendo sufocado. Então decide descansar um pouco. E meio que o Fushi meio que só tá desabafando. O Carraco sente que o Fushi tá estranho e decide ir até ele. E o Kai pergunta, não dá pra fazer sozinho? E meio que o Carraco, como eu posso fazer isso sozinho? Então o Kai decide cortar o braço esquerdo do Carraco e o braço esquerdo, claro que forte. Bom, o Carraco volta todo sorridente, mesmo sangrando pra todo que é lado, dizendo, vamos comer. Com certeza Yossi se teria muito representado no Carraco. O Carraco ia preparar a comida e agora o Fushi tá vagamente ansioso. Vendo que essa batalha só acabará se tiver 0 humano e 0 knocker. Para zerar os knockers, ele teria que tornar o mundo inteiro o seu domínio. Mas como ele vai conseguir? Se questiona quanto tempo ele vai aguentar. Ele vai pensando nos soldados imortais, na população. Bom, o Bon já fala pro Messa, olha, ela foi pro céu. E que talvez ela preferisse mais o sonho do que realidade. E nisso, Messa fica em estado de luto. E Fushi vê que meio que ainda estão num caminho onde você pode ver o fim e pararam o tempo todo. Daí, os três revivem na cabana e o Carraco todo ensanguentado sorri dizendo, bom dia, vamos jantar? Bom, o Carraco só tá fazendo o que o Fushi queria, mas isso não é um jantar qualquer, e sim um jantar pra refletir, dizendo que o Fushi tá farto da inapatização, falando quantas vezes que o Raio precisa morrer para proteger a igreja. O Carraco poderia ter acabado rapidamente. O Kai só ficou o tempo todo prendendo. E ele não tinha nem poder suficiente. E ele tem um pouco de pena do Messa. Estava tão determinado em proteger a princesa, mas ela morreu facilmente. E o Carraco nem sente medo ao falar essas duas palavras. Então eles vão comer para se acalmar. Daí rola uma briga em off-screen do Carraco versus os três. Bom, o Carraco volta mais ensanguentado dizendo, não foi bem assim, foi o meu braço esquerdo. Quase quiseram me matar. E será que o meu braço esquerdo irritou todo? E o Fushi fala, olha, lutar entre companheiros é perda de tempo. Então ele pede para fazer todas as pazes. Então o Carraco pergunta, tu tá com medo de mim? Se ele tem certeza que ele pode ser o companheiro dele. E o Fushi fala que não há como ter paz sem confiança. Então o Fushi precisa ser um exemplo. E o Fushi tá cansado, não em corpo, mas sim em mente. Então o Carraco pede pro Fushi falar o que ele tá se sentindo de verdade. E o Carraco quer poder entendê-lo. E o Fushi fala, olha, eu só quero ficar em paz. E o Carraco, tá tudo bem, eu vou te proteger. E isso não que mata o Fushi. Gente, a animação da morte do Fushi foi animal. E a gente vê a Mate dizendo, por favor, não mate o Fushi. Gente, que final foi, maluco, foi isso? O Fushi literalmente morreu por conta do amor do Carraco. É, como diz o Cat Blanc, o amor acabou com o mundo. Já vemos que o Fushi tá começando a se cansar lentamente. E no próximo episódio, teremos Marte em ação. Bom, esse foi o episódio 17 da segunda temporada de Fumetsu no Natai. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, que eu mando beijo e fui.